Boa tarde, meus queridos dos sétimos anos. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Né? Opa, o hábito, acabei esquecendo de tirar a máscara. Estou aqui em casa, no meu quarto, preparando mais uma aula bacanérrima para vocês. Agradecer, né, o pessoal que está voltando presencial, as famílias de vocês que estão confiando aí nos protocolos, que já estão sentindo mais segurança. Sempre eu falo, repito, quem ainda não se sentiu totalmente confiável, a gente compreende perfeitamente, mas estão avançando aí os estágios da vacina, está caindo a idade, né? E se Deus quiser, em breve estaremos todos juntos. Obrigado, viu, gente, de quem está vindo à escola presencialmente, as aulas já estão sendo muito massa, está dando para matar a saudade, estão indo ótimo nas atividades, as atividades que vocês enviaram também, por quem está fazendo pelo WhatsApp, muito, muito, muito bacana, tá? Desculpa o professor não ter respondido, tá, gente? O celular ficou 4 dias internados lá, direto consertando, né? Direto meu celular tá travando, é muito grupo aqui, grupos que eu tenho no ensino médio, grupos que eu tenho aí do Valdomiro, e o celular acaba sobrecarregando, né? E aí o professor tem que ir lá, formatar, começar tudo de novo. Bom, vocês compreendem, sei que vocês são tudo gente boa. Bom, gente, semana passada na aula a gente falou da colonização espanhola, a gente fez uma introdução de como foi, né? E destacamos quem? Os maias, os astecas e os incas, que eram povos incríveis, né? E como que foi esse contato, demos algumas características, nós vamos aprofundar isso brevemente, né, com uma apostila que acabou de chegar, aí sim nós vamos aprofundar essas aulas, por isso que as aulas chamam-se de introdução. A gente está começando a falar sobre os assuntos que nós vamos aprofundar durante esse terceiro bimestre e que depois nós vamos dar continuidade no quarto bimestre, né? Porque a gente pega um período grande agora de história do Brasil, história da América, importantíssimo, né? Que forma toda a nossa nação, a nossa cultura, nossas características sociopolíticas. E hoje a introdução é muito semelhante à da semana passada, mas é da colonização portuguesa. Né? Ela teve muitas semelhanças com a colonização espanhola. Aqui na América, a colônia de Portugal é o que nós chamaram lá no passado de Brasil e somos nós hoje. Né? Então, assim, professor, indo diretão para o assunto, o que tem de semelhante? O modelo de colonização, uma colonização que visava a exploração, a dominação, não uma colonização de povoamento. Né? Apesar de, como nós vamos estudar futuramente, Portugal vai montar aqui feitorias, capitanias hereditárias, ou seja, para falar, olha, esse local é meu, apesar que isso é muito contraditório, né? Já vamos falar já sobre isso, né? Fazendo um apanhado, vai ter também, claro, uma iniciativa de organização da população aqui. O principal objetivo de Portugal não era desenvolver o Brasil para que se tornasse, né, uma colônia de povoamento, mas era desenvolver as potencialidades do Brasil que desse para explorar essa colônia, ou seja, que desse para lucrar. Então a gente sabe, né, desde lá do Fundamental 1, que os portugueses aqui, num primeiro momento, eles estavam muito mais preocupados com as especiarias que eles buscavam na Índia, a nova rota marítima, contornando a África, buscando esses produtos, dominando esse comércio pelo Oceano Atlântico, essa nova rota marítima. Então, num primeiro momento, o Brasil não vai ser o foco. Tanto que o primeiro produto que vai ser explorado, como nós já falamos, é o pau-brasil. Algumas ervas, mas um lucrativo comércio que Portugal já conhecia há um bom tempo, né? Que é o do açúcar, esse mesmo açúcar aí que adoça, né, o nosso café, os nossos doces e que tanta gente gosta. Para muitas civilizações esse açúcar tem um gosto amargo e até hoje, né? Porque também foi em cima de muita exploração. Os primeiros séculos, né, a mão de obra dessas lavouras de açúcar vai ser a mão de obra escrava, e mesmo pós-escravidão, muitas lavouras, né, no Brasil de açúcar eram em cima de péssimos salários, péssimas condições de trabalho, muitas jornadas de trabalho debaixo do sol e uma remuneração muito baixa. Arrisco dizer que até em 2021 agora a gente consegue encontrar, infelizmente, esses cenários tristes em algumas plantações no Brasil, apesar de muitos avanços, mas ainda a gente vive retrocessos, né? Com certeza, e permanências dessa exploração. Então você viu tanto de coisa que a gente vai falar durante esse bimestre, como que organizou aqui?
como é que dividiu esse território, que estrutura política que foi criada para administrar essa colônia, como que ela vai dar lucro para Portugal, quais serão os ciclos econômicos. Primeiro foi o pau-brasil, aí vem a cana-de-açúcar, depois baixa aqui, sai do Nordeste, vem aqui para o Sudeste, ouro, mais tarde o café, né? Vamos começar a terminar o sétimo, já entrando no oitavo, massa, né? Que legal, olha como é que tá passando rapidão, né, os anos. Mas hoje, professor, hoje qual é o foco da aula? Parecido com a aula anterior, é a introdução. Então a gente vai falar um pouco como foi esse choque cultural, né? Foi a atividade que nós preparamos aqui para vocês. É um texto muito bom, tá? Que já vem com uma visão bem mais aprofundada desse choque cultural. Como é que foi esse europeu chegar aqui, né? E trombar com civilizações. Eu sei que muitos de vocês já sabem disso, papai e mamãe já aprendeu isso também, mas sempre, sempre é muito bom frisar. Não teve descobrimento do Brasil. Quando a gente fala que teve descobrimento do Brasil, o que a gente está fazendo, galera? A gente está negligenciando. O que é isso, professor? A gente está fazendo de conta que não existiam outras civilizações aqui, que não existiam outros humanos, que não existiam outras comunidades originárias aqui dessa terra, que a gente foi chamar de índios, né, de uma forma errônea, mas a gente vai debater isso também. Então esses povos originários aqui, com suas culturas, com seus valores, com suas vivências, com sua religião, com sua arte, com sua forma, né, de se agrupar, como assim descobriu? Né? Descobriu é algo novo. Você imagina se alguém chegar aqui no meu quarto agora, catar o meu globinho que eu amo e falar, descobri esse globo. Se eu descobri, ou seja, eu achei, esse globo é meu. Na verdade, pessoal, essa palavra descobriu é uma forma de legitimar que essa terra pertencia a quem conquistou, dominou, explorou, escravizou, usurpou. Ou seja, de quem veio aqui e propôs uma dominação. Tá? Então, dá um aspecto de novo. Por isso que por muito tempo foi trabalhado, até nas escolas brasileiras mesmo, como um aspecto até que positivo, e aí dá um debate também se isso é tão positivo, se isso é negativo, essa miscigenação brasileira. Né? Ah, porque o Brasil é um país lindo, porque é miscigenado. É lindo, é miscigenado. Teoricamente interessante isso, né? Mas um país que até hoje não respeita as populações indígenas, apesar dos avanços, de muitas demarcações, mas ainda, né, muitos índios mortos, muitos índios oprimidos, explorados, negligenciados em seus direitos. Ah, mas aí veio os africanos. Quantos anos de escravidão? Quanto racismo e preconceito existe até hoje? Então essa miscigenação tão falada, né? Quantas eu na minha época, né, peguei o tempo assim da escola que eu pintava, sabe, gente, nessas semanas assim cívicas, eu pintava um indinho de mão dada com um português, de mão dada com um africano, né, com um negro. E viva o Brasil das culturas e das multirraças. Poxa vida, né? Eu nem acho que a minha professora teve maldade de fazer isso. Até acho que ela aprendeu na faculdade dessa maneira e transmitiu esse conhecimento para mim. Mas quando eu faço parecer que isso foi bonito, que isso foi legal, eu esqueço os milhões de índios mortos. Eu esqueço os milhões de africanos que trabalharam nesse país, que foram escravizados, torturados, mortos, tiveram suas famílias ceifadas, sua vida, sua liberdade. E quando tem muito youtuber aí, influencer digital, que vem com aquela conversa de, mas naquela época era assim. A gente tem que tomar cuidado, eu vou falar uma palavra bem estranha agora para vocês, chama anacronismo. Todo historiador tem que tomar muito cuidado, né? O que é anacronismo, professor? É quando você coloca ideias, pensamentos, valores em épocas erradas da história. Tá? Então, por exemplo, nós estamos em 2021, nós pegamos nossos valores de hoje, né, que nós construímos tudo que a humanidade se desenvolveu e analisamos lá o passado. Vamos dar um exemplo. Democracia para nós hoje é uma participação de todos, todos têm direito a uma participação política, ou pelo menos ser ouvido, né, aprendemos a viver em comunidade, respeitando as diferenças, a diversidade. Quando a gente pensa na democracia lá na Grécia, lá no passadão, as mulheres, os estrangeiros, os escravos nem eram considerados cidadãos.
Alguns não eram nem considerados humanos, que é o caso dos escravos, né? Eles eram considerados ferramentas, uma coisa horrível. E aí você fala, professor, mas isso não era democracia. Sim, comparado à nossa democracia hoje, lá na Grécia não era democracia. Então eu não posso, eu tenho que tomar muito cuidado para analisar aquela época histórica, a visão daquela galera. E mesmo assim nós nunca vamos ter a visão perfeita, porque nós não estávamos lá. Agora, essa coisa de que, matar índio lá em 1600, século XVII, século XVIII, é porque a época era assim. Por que você me prova isso, professor? Porque tem documentação de muita gente que era contra esse extermínio. Denúncias de religiosos, de alguns personagens da história, que já não viam lá no passado naturalidade em escravizar um ser humano, torturar. Então, isso não era um pensamento hegemônico. Então, naturalizar essa violência porque ela fazia parte daquele contexto, não é bem assim. Isso é uma visão de quem dominou. Então, lembra que o professor falou no outra aula, tem a visão de quem domina, tem a visão do dominado, tem a visão do vencedor, tem a visão do derrotado. Por exemplo, o último exercício da atividade que o professor deu para vocês é uma tirinha de um personagem inteligentíssimo, né? Muito, ele saca assim, as coisas que acontecem no mundo, chama Armandinho. Então, no primeiro quadrinho, eu falei assim: é assim que foi o descobrimento do Brasil. Aí o Armandinho, sentado na cadeirinha, vai falar: como assim? E a versão dos índios? Olha que interessante, né? Então, você pega a versão dos portugueses, né, dos dominadores, é muito interessante também. Os caras saíram para navegar no mar num tempo que se pensava que a terra era chata, né? Plana. Muita gente pensa assim ainda hoje, né? Tudo bem, vamos lá. E que tinha monstros marinhos, e que tinha coisas perigosíssimas no mar, né? Então tinha todo um imaginário, e ao mesmo tempo tinha aquela coragem da aventura de enfrentar os verdadeiros perigos, as tempestades, as ondas gigantes, se perder a sede, a fome, as doenças. Então tem um espírito aventureiro aí, né? Como dizia um grande poeta português, Fernando Pessoa, quanto, né, das lágrimas, não lembro agora, certo? Poema, um poema lindo que eu amo. Quanto do teu sal, mar, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Uma coisa, é lindo. Eu vou trabalhar com vocês esse poema que eu adoro ele. Ou seja, né, quanta gente chorou ali, perdeu pessoas que amavam, que saíram navegando. Olha que lindo, né? Nossa, é poético. Tá. Mas e para os índios? Como é que foi alguém chegar e falar: a cultura agora é assim? A cultura agora funciona dessa forma. Isso é o certo. Isso é maior e você é inferior. Ou eu vou resumir numa frase. Chega aqui os europeus e fala: vocês são selvagens. Por quê? Porque você não tinha uma organização política igual a tua? Porque então, dentro da diferença, você diminui porque você tem um critério de valores? Clebin, isso não é anacronismo que você falou para nós? Você está julgando? Não, porque até hoje ainda tem esse pensamento. Tá? Ainda existem pessoas que têm essa concepção, mesmo com toda a evolução da ciência que prova a nossa igualdade, né? Genética, de todos os prismas possíveis, antropológicos, tudo. Tem a galera que fala: não, tal cultura é superior, tal cultura é inferior. Isso não existe. Mas isso é trabalhado há quanto tempo? E uma das formas de perpetuar essa ideia é a gente achar que foi natural um homem branco chegar e dominar e chamar de descobrimento. Que foi natural ele descobrir que aqui produzia-se muito açúcar e escravizar pessoas para ter uma lucratividade, uma mão de obra, né, escrava para produzir mais riqueza para sua metrópole, ou seja, para quem comandava essa região. Então tudo isso vocês vão ver nesse bimestre agora, nessa introdução de história do Brasil. Como se deu esse choque cultural, como vivia, né, essas organizações dessas comunidades originárias que a gente chama de comunidades indígenas. Como que foi esse impacto quando pessoas tão diferentes? Como que sucedeu essa violência, dessa dominação de todas as formas possíveis? Cultural, religiosa, militar. Quais os reflexos até os dias de hoje? Em que momento que os portugueses resolvem trocar a mão de obra escrava indígena pela africana? Por que eles fizeram essa troca? Acreditem. Vocês vão aprender isso com o professor.
tráfico humano dava muito lucro. Era visto como um comércio, como um negócio. Vidas. Ah, professor, mas era assim naquela época. E tem muito videozinho na internet de cara vestido bonitinho com um livro atrás, passando-se por intelectual, falando, mas lá na África isso era comum. Tinha características muito, mas imensamente diferentes. Tinha, sim, algumas regiões onde tribo escravizava a tribo, mas com características totalmente diferentes da violência que era desde quando se buscava esse homem, essa mulher, essa família, de quando eles eram separados nos portos ali na África, distribuídos pela América, divididos aqui, por exemplo, no Brasil, em regiões de africanos de cultura diferente, de idioma diferente. Nunca mais você via tua família, teu filho, não se respeitava a tua origem, você nunca mais saberia e teria contato com o teu passado. E num processo de perder a tua ancestralidade. Por isso é tão importante estudarmos a África. Essa ancestralidade que ajuda a formar o nosso país. Então não dá para pôr panos quentes em cima disso, para tentar fazer-se um discurso intelectual de internet bem superficial, raso, para tentar justificar o racismo e o preconceito que existe até hoje. Isso é discursinho. É aquelas pessoas que não têm coragem de falar sou racista, o que ela faz, gente? Ela tenta criar situações históricas que não tem pesquisa, não tem fonte, não tem ciência, não tem estudo aprofundado, e pelo contrário, às vezes até mente que tirou fonte de tal livro, mentira. Você vai lá ler o livro, não tem nada do que o cara falou. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem o conhecimento histórico, que o professor vai tentar passar o bimestre inteiro para vocês, e tem o conhecimento aí de internet. A gente não deve desprezar nem os vídeos de YouTube, de internet, pode ser grandes ferramentas para nos ajudar. Mas tem que tomar muito cuidado, porque mesmo a história é uma ciência. Ela tem que estar se baseada em conhecimento aprofundado, e não em achismo, opiniões, ou tentar fazer da história uma coisa onde cada um acha o que quer. História não é isso. Como o professor sempre fala, história é ciência, pesquisa, é se debruçar, é estudar. Nunca saberemos 100% da verdade, porque nós estamos vendo o passado. É impossível reconstruí-lo com perfeição. Mas mentir sobre ele para defender um ponto de vista ou para perpetuar uma desigualdade, gente, é mais errado ainda. Você viu como vai ser massa essas próximas aulas? Cada coisa bacana que nós vamos ver. E tem uma atividadezinha muito massa que vai discutir isso com vocês. A introdução dessa matéria. Então vem, gente. Vamos voltando devagar para a escola. Olha quanto debate lindo que está tendo lá dentro da sala de aula. Aqui não dá para passar nem um pouquinho do que é. É muito mais profundo. Saudade grande de vocês. Espero que em breve nós estejamos juntos, aprofundando toda essa matéria que o professor fez a introdução para vocês. Tá bom? Mandem as atividades e espero vocês na escola em breve. Até mais!